Boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Para você que não me conhece, o meu nome é Aline e eu estou aqui na minha sala em Coronel Sapucaia, na sala da minha casa, trazendo uma palavra, e eu oro a Deus para que essa palavra venha ao encontro de muitos corações que possam acessar esse vídeo e receber do Senhor uma palavra de edificação espiritual. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Nessa passagem, Paulo ele escrevia aos Filipenses, a igreja de Filipo, e ele escrevia para que a igreja lá pudesse receber essa palavra da parte do Senhor e para que eles pudessem entender que Deus ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece as nossas fraquezas e limitações. E Ele nos criou. Então, ninguém entende melhor da gente do que o Senhor. Quem entende melhor de um produto, né? Quando uma pessoa, ela fabrica aquele produto, ela sabe, você vai direto no fabricante. E quem nos fabricou, quem nos criou foi o Senhor. Então, Ele sabe de todas as coisinhas que passam na nossa cabeça. Ele sabe como a gente funciona. E a palavra dele fala: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo vocês apresentem os seus pedidos. Apresentem seus pedidos a mim com oração, com súplicas e ações de graça, para que a minha paz, que excede todo o entendimento, possa guardar a vossa mente e os vossos corações. Muitas situações da vida nos trazem ansiedade. Muitas situações que passamos, eu posso dizer diariamente, nos convidam a ficar ansiosos. Principalmente quando a gente começa a pensar no futuro demais, né? A gente pensa: o que eu vou vestir amanhã? Amanhã tem uma festividade, mais pra frente tem um evento na igreja, um casamento, ou vou trabalhar, o que eu vou vestir? Para os jovens ou não tão jovens assim, quando é que eu vou começar a namorar? Quando é que eu vou começar a estudar? Quando uma porta de emprego vai se abrir para mim? Eu estou ficando aflito, isso está perturbando o meu físico, o meu psíquico, isso está me deixando ansioso. E a palavra do Senhor fala: não ande ansioso. Não fique ansioso por muito tempo, não. Quando a ansiedade bater a porta, fala comigo. Confessa o que está te deixando ansioso. Confessa o que está deixando essa cabeça pensar muitas vezes no futuro, demais no futuro, uma preocupação extrema com o futuro e deixando às vezes a gente deixar de viver o hoje para pensar no futuro. E quando a gente vê, os dias estão indo e a gente preocupado com o futuro. E a palavra do Senhor fala que nós devemos viver o hoje é um presente. O futuro pertence a Ele, nós nem saberemos se nós estaremos aqui amanhã, essa é a verdade. A nossa vida é como um vapor. E eu quero, em cima dessa palavra, deixar um testemunho de algo que aconteceu na minha vida, onde eu pude ter uma experiência que me marcou muito, quanto à ansiedade, quanto a essa dificuldade que a gente tem de esperar em Deus, esperar com paciência. Eu estava com 17 anos, 18 anos, eu terminei o meu terceiro ano e eu comecei a minha busca para entrar numa faculdade, que era o que eu queria, né? Eu não pensei em procurar um emprego, mas assim, a minha direção foi, né? O meu pensamento foi: eu quero entrar na faculdade, eu vou fazer o vestibular, eu vou começar a estudar. E no terceiro ano ainda eu já comecei a estudar,
comecei a fazer cursinho e comecei juntamente com o terceiro ano. Quantos jovens se identificam com essa jornada, né? E como é cansativa essa fase. Como muitas vezes é difícil para a cabeça de um jovem passar por tudo isso, né? Um momento onde tantas coisas estão na nossa cabeça, tantas dúvidas, tantos questionamentos, né? Nosso pensamento oscila muito, a nossa autoestima, fase de escolhas, fase de descobertas, fase de decisões, né? Você fala, nossa, essa é a fase mais decisiva da minha vida, onde eu tenho que escolher se eu vou namorar, se eu vou estudar, o que eu vou fazer da minha vida, que rumo eu vou tomar, né? E a gente acaba ficando ansioso com isso. Eu estava nessa fase. E eu comecei a me preparar para o vestibular de medicina veterinária. E eu só fiz um vestibular para uma faculdade, que era a UFMS. Eu não me lembro agora porque eu não tentei particulares, mas o meu foco era aquele, fazer o vestibular na UFMS para medicina veterinária. Devido à minha infância, minha adolescência, né, eu me identificar com animais, aquela coisa que as criancinhas e adolescentes vão nutrindo, e isso perdurou na minha juventude, né? E eu decidi que ia fazer medicina veterinária. Conversei com a minha mãe, conversei com meu pai e eles me incentivaram, né? Tinha uma segunda opção, mas a gente conversou e eles me orientaram, minha mãe me orientou. E eu estava ali no primeiro vestibular, era dezembro de 2006, e eu estava fazendo meu primeiro vestibular. Saiu o resultado. Fui muito mal. Fiquei muito longe das vagas. Fui mal. Fiquei, assim, para lá dos 100. E eram 40 vagas. E aí, na verdade, era o meu primeiro vestibular e eu falei, nossa, com certeza eu gostaria de ter passado, mas no próximo ano eu vou tentar de novo. E se Deus quiser, eu vou passar no próximo ano. E aí comecei a, então, estudar, né? E aí nessa fase eu não estudava mais na escola, só no cursinho. E eu ajudava meus pais na feira nessa época. Meus pais são feirantes até hoje. Uma porta de bênção nas nossas vidas que Deus abriu. E eu agradeço a vida deles. Eu nem vou entrar muito nesse assunto porque para não prolongar muito, porque quando a gente fala dos nossos pais, da gratidão que a gente tem a eles, meu Deus. E seguindo então, né, eu fui pro segundo vestibular no próximo ano, no final daquele ano, porque era de ano em ano. Tava eu ali, fiz o segundo vestibular, saiu o resultado, fiquei mal também, não passei. Fiquei lá pelos 80, não lembro, 80 e pouco, se eu não me engano. E aí eu falei, meu Deus, mais difícil do que eu pensei. Vou ter que estudar mais, vou ter que me dedicar mais. E no próximo ano eu vou tentar de novo, pela terceira vez. Pela terceira vez. E nós que somos jovens, temos muito disso. A gente fala, a gente fica se comparando primeiramente, mas por que fulano já entrou de cara, fulano já aconteceu isso de cara com ele, ciclano já tá lá faz horas e eu aqui. E a gente começa a se sentir tão inferiorizado por isso, mas é porque a gente não entende que para cada um Deus tem o tempo certo, né? E Ele também vê o nosso esforço, né? A palavra do Senhor fala, esforça-te que eu te ajudo. E eu comecei a me esforçar mais, terceiro ano estudando, né? E aí chegou a época de eu fazer de novo, pela terceira vez, esse vestibular, né? No dia eu fui confiante e aí fiz aquela prova e depois eu saí da prova confiante de que eu acreditava que eu tinha ido bem, acreditava que eu tinha me esforçado, acreditava que eu tinha me dado o meu melhor. Hoje, olhando para trás, eu vejo que eu poderia ter me esforçado mais, mas naquela época eu achava que eu estava me dedicando, estava dando o meu melhor. Então, saiu, na verdade, foi assim.
a vizinha que mora lá perto da minha mãe até hoje, ela me encontrou na calçada e falou: Aline, você já viu o resultado da UFMS? Olha lá, acessa lá que saiu. E quando ela falou isso, eu já senti uma decepção no meu coração, porque eu pensei, se ela tá falando para eu acessar lá que saiu, é porque ela não viu meu nome. Meu nome não tá na lista. E aí eu peguei, meio desestimulada, assim, mas ainda nutria um pouquinho de esperança, né? Falei, às vezes aconteceu alguma coisa, né? Ela não viu a lista inteira. Na época a gente não tinha computador em casa, eu fui no Cyber e entrei lá na página da UFMS, onde tinha a publicação das listas dos aprovados. Entrei na lista de medicina veterinária, tinha 40 nomes lá, nenhum era o meu. Aí eu falei, vou ver pelo menos em que colocação que eu fiquei, porque na minha cabeça eu lembro disso até hoje. Eu falei assim, eu não vou desistir, eu vou pra quarta vez tentando, mas eu vou tentar, eu vou ver aqui, porque lógico que a gente quer ver como que a gente saiu. E quando eu acessei lá, eu vi que eu tinha ficado em 47º e eram 40 vagas. Por 7 eu não entrei. 7 pessoas na minha frente, né? Por 7 não entramos. E aí, naquela hora, eu me decepcionei e comecei até a chorar no Cyber. Lágrimas escorreram nos meus olhos e eu falei, Senhor, por que ficar tão pertinho assim? Como diz o ditado, nadar, nadar e morrer na praia. Por que o Senhor permitiu isso? Né? Antes que eu tivesse ficado longe de novo, seria mais fácil de aceitar. E voltei para casa, desci a rua da minha casa desolada. E aí cheguei em casa, falei para os meus pais, né? Falei para minha irmã, quem estava lá. E fiquei triste, né? Um tempinho. Mas um pouquinho depois, a mesma vizinha que deu a notícia que tinha saído a lista, ela falou para minha mãe. Ela falou, Ruth, avisa a Aline que às vezes tem uma outra chamada, né? Quando os alunos não vão se matricular, aquela vaga fica em aberto e tem uma outra chamada. E eu nunca que sabia disso, porque eu era totalmente por fora de como funcionava. E aí, quando minha mãe me contou isso, reacendeu a esperança. E aí eu falei, olha, não tá acabado. Eu tenho uma esperança. E eu vou me firmar nessa esperança. Eu vou acreditar. E ao mesmo tempo que eu falei vou acreditar, tinha vezes que os meus pensamentos, eles queriam me deixar para baixo. E falar assim, não é possível, 7 desistir do curso de medicina veterinária? Para de sonhar. Fica sonhando com isso não, você vai se decepcionar mais ainda. E outras vezes eu falava, não, é possível. É possível sim, é possível. Tudo é possível ao que crer. E eu creio. E ficava naquela. E aí eu comecei a orar. E eu não me lembro se antes disso eu já tinha orado com tanta frequência de madrugada na minha vida. Eu tinha 20 anos. E eu comecei a orar de madrugada porque eu queria. E aí eu orando, né, pedindo ao Senhor, e eu falava, Senhor, o Senhor já conhece, Senhor, os meus professores, o Senhor já conhece o lugar que eu vou sentar, a minha carteira, o Senhor conhece a sala, o Senhor conhece tudo. O Senhor já preparou para mim, eu creio. Deixa eu entrar. Dá essa chance de eu fazer esse curso de medicina veterinária. Realiza o meu sonho. Eu creio em Ti. E era assim a minha oração. E um certo dia, uma amiga da família, muito amiga até hoje, ela veio e falou para mim, Aline, o Senhor manda te dizer que você é uma adoradora dele. Que, acima de tudo, o que ele quer de você
é que você adore a Ele. E nesse momento, quando eu recebi essa palavra, eu fiquei tão feliz, porque eu tinha 20 anos e eu achava assim... Às vezes a gente tem aquela dúvida, será que Deus me vê como adoradora? E Deus usou aquele vaso para falar, você é a minha adoradora e eu quero que você me adore. E eu te digo nessa noite, você é adorador, você é adoradora do Senhor. E nos momentos mais difíceis, nos momentos de espera, de ansiedade, entrega tudo para Ele, porque Ele só quer uma coisa, a sua adoração sincera. E depois que eu recebi essa palavra, eu falei, Senhor, eu te adoro, Senhor. Eu te adoro. Ainda que essa porta não se abrir, eu vou continuar te adorando, porque o Senhor conhece o meu coração. Eu vou chorar muito, eu vou ficar triste, mas eu vou continuar te adorando. Mas eu continuo te pedindo, Senhor, abre essa porta para mim, por favor. Deixa eu fazer esse curso, deixa eu entrar nessa faculdade. E começou um novo tempo de espera na minha vida. O tempo de espera pelas próximas chamadas. E não houve só mais uma chamada. Houveram várias chamadas. Na segunda chamada chamaram 3, na terceira chamada chamaram 1, na quarta chamada mais 1, se eu não me engano. Eu só sei que na quarta chamada eu fiquei por 1. E aí foi o tempo mais longo de espera ainda, porque eu falei, será que vai sair uma quinta chamada? Quinta chamada? É muita chamada para entrar, Senhor. Será que vai sair essa quinta chamada? E se sair essa quinta chamada, será que vai abrir vaga para o curso de medicina veterinária? E a dúvida de novo veio no meu coração. E eu continuei a orar ao Senhor. Eu falava, Senhor, eu confio em Ti. Eu confio que o Senhor pode todas as coisas. Eu não posso, mas o Senhor pode. E essa quinta chamada demorou mais do que todas as outras. E eu me lembro que um dia até eu falei pro meu pai, e eu sempre ficava inquieta e falava, pai, vamos lá, pai, me leva lá na federal. Vamos lá procurar essa pessoa responsável pela publicação das chamadas, pai. Eu preciso saber, pai. Eu não aguento mais, tá demorando demais. Será que não vai sair? Eu só quero ouvir se vai sair ou não. E o meu pai foi comigo lá, ele me levou lá e ele perguntou e a mulher falou que sim, que ia sair uma quinta chamada. E aí meu pai falou, olha, ela falou que vai sair uma quinta chamada, mas ela não sabe dizer se vai sair para veterinária, mas vai sair. Falei, então eu vou aguardar. O que eu posso fazer é aguardar. Continuei aguardando. Um dia eu estava no meu serviço, eu trabalhava no escritório, era secretária no escritório, e eu estava no meu serviço acessando o meu Orkut, porque lá era bem tranquilo. A época era de Orkut. E eu lembro que eu até coloquei uma frase no meu Orkut. Eu coloquei assim, como é difícil esperar. Porque para mim aquela espera estava sendo mais difícil do que ouvir um não na minha cabeça. E aí eu falei, Senhor, eu não aguento mais essa espera. O Senhor pode por favor me dar logo a notícia, porque eu não aguento mais esperar. E eu fechei todas as páginas lá e eu lembro que me afastei do computador por um tempo. E eu fiquei lá, eu acho que eu até cochilei um pouquinho. E aí tava chegando a hora de eu ir embora já, e eu falei, vou acessar de novo. Quando eu acessei de novo, adivinha? Estava lá a quinta chamada. E quando eu vi a quinta chamada ser aberta para o curso de medicina veterinária, eu já comecei a chorar. Chorar. Porque eu era a próxima, então se abriu, eu tinha entrado. E quando eu acessei lá, eu vi que não chamaram só eu mais, chamaram mais 4. O que eu entendi com isso é que as bênçãos do Senhor, elas não estão reservadas só para mim. Elas estão reservadas para todo aquele que crê, para quem Ele quer abençoar. Então, ali naquela hora,
Eu estava alegre, mas 3 pessoas do curso de veterinária estavam alegres quanto eu. Eu não sei se a história dessas pessoas era tão, assim, terceiro vestibular, quinta chamada, igual a minha. Mas Deus tinha nos presenteado com esse curso. E eu comecei a cursar o curso de medicina veterinária. Foram 5 anos. 5 anos de muitas lutas, que eu quero gravar um próximo vídeo, senão esse fica muito longo para eu contar para você. E aliás, eu tinha gravado um antes desse, só que eu chorei muito no vídeo. Eu falei assim, eu tenho que me controlar. Não posso chorar, eu tenho que falar, porque senão as pessoas não vão entender nada. E que você possa ter nesse testemunho que eu acabei de contar uma edificação da sua fé. Que na nossa vida, muitas vezes, nós teremos que esperar. Seja em qualquer área da nossa vida. Seja quanto a um namoro, que a gente tem pedido para Deus uma pessoa para caminhar ao nosso lado, um casamento, uma porta de emprego. Muitas vezes Deus nos faz esperar por uma porta de emprego. Deus nos faz esperar por uma porta num concurso, num vestibular, num momento de enfermidade mesmo. A gente tem que esperar a cura, a retirada da dor pelo Senhor, tantas situações que Deus nos ensina a esperar nele. E a palavra do Senhor no Salmo 37, verso 5, muito conhecido, diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega todos os seus caminhos ao Senhor, confia nele. Ele vai fazer tudo por você, porque para Deus nada é impossível. Não importa de onde você veio, não importa qual a sua condição financeira, Ele pode te dar uma vaga na melhor faculdade particular, Ele pode te dar uma vaga numa universidade pública. Ele pode fazer, Ele pode desfazer, Ele pode abrir, Ele pode fechar uma porta aqui, para lá no futuro abrir uma muito melhor. Porque a palavra dele fala que Ele tem planos bons para nós. Os planos que o Senhor tem para a sua vida são os melhores. Ele pode realizar tudo que você tem sonhado, porque a palavra dele diz em Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso, segundo o poder que ele opera em nós. Deixa ele operar em você. Descansa no Senhor, entrega as suas ansiedades a ele e recebe a paz que excede todo o entendimento. E logo, logo você verá o agir de Deus na sua vida.